Bem-vindos ao primeiro podcast do Café com Cacau. E esse episódio especial em comemoração ao Mês das Mulheres, vamos abordar o tema sobre a educação emocional e o impacto disso em nossa vida. E para este bate-papo, estamos aqui com ela, que tem mais de 20 anos de experiência em atendimento clínico, a psicóloga e psicanalista junguiana, Elaine Cristina Tioche. Elaine, obrigada pelo seu tempo, obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada, Cacau, obrigada pelo convite. Espero que nós duas juntas, possamos discutir e conversar bastante sobre o tema e que a gente possa somar, para o conhecimento aí das pessoas de um modo geral. Muito obrigada. E prepare-se, porque a conversa por aqui vai ser profunda e reflexiva. Quero também agradecer o apoio e destacar o trabalho significativo do delegado Olim. Ao longo de sua carreira, ele tem se dedicado à defesa das mulheres, desempenhando um papel crucial no assunto e em investigações importantes, como o caso de Mércia Nakashima. Esse caso trouxe à tona debates fundamentais sobre a violência contra a mulher, abuso de poder e gerou reflexões e impactos importantes em nossa sociedade. E aí, vamos juntos nessa jornada? Bora começar por aqui, mais um Café com Cacau. Para dar início ao nosso podcast, vamos começar com uma pergunta sobre o tema, né, Elaine? O que é a educação emocional e qual o impacto disso para nós mulheres? Isso aí. A educação emocional, a gente vai falar assim, que é a gente saber usar o tempo ao nosso favor. A gente vai, na nossa educação, a gente não tem o hábito de dar tempo para as crianças pensarem. A gente não tem esse hábito, né? Então, assim, a gente dá as respostas prontas, a gente faz as coisas para as crianças, né? Então, o interessante é que quando você estiver educando o seu bebê, a sua criança pequenininha de 2, 3 anos, que você dê esse tempo para ela. Então, ela vai pedir água, né? Então, é muito comum que as crianças falem assim, Então, assim, você fale a palavra inteira. Água, você quer água? Então, água, e leve ele até o lugar, né? Então, assim, você tem que fazer ele associar essas palavras, né? E levar ele até o lugar, fazer com que ele vá se destrinchando isso, né? Isso vai fazendo ele fazer o quê? Ele associar que aquela sensação que ele tem é de sede, né? Porque a criança ela é muito concreta. Então, você vai falar assim, mas Elaine, não tem nada a ver sede com sentimento. Não tem mesmo. Mas é assim. Eu tô com sede. A sede pega onde? É aqui. Tem um negocinho aqui, né? Então a criança vai entender que tem um negocinho aqui, né? É sede. Aí ela vai lá e pede pra mamãe. Eu tô com fome. A fome é onde? É aqui, no estômago, né? Então, a criança, quando, por exemplo, ela vai ter os sentimentos dela, ela vai associar com as dores que tem no corpo. Então, quando ela chega na clínica, ela não fala assim, tia, eu tô tão angustiada hoje, eu tô tão depressiva. Não, ela vai falar o quê? Né? Que ela tá lá, borocochosinha, aí você fala assim, tá parecendo que tem, assim, um monte de borboletinha na barriga? Ela fala, tá. Ela tá ansiosa. Parece que tá assim, ó, o peito assim, apertadinho. Tá angustiada. Tá com dorzinha, que assim, tá uma dorzinha assim, ela não tá conseguindo falar. Isso, ela vai associando quando você tá lá de pequenininha, ensinando ela. Porque a fome pega aqui, né? Quando ela tá ficando emburrada, assim, toda fechadona, vai pegando aqui. Então, ela vai sentindo. Tá doendo. Como é que dói? Dói pulsando, dói, vai, solta, né? Então, tudo isso você vai ensinando desde pequenininho. Aí ele compreender o que ele está sentindo. Então, a educação emocional, ela está justamente nessa compreensão dos nossos sentimentos. Isso. É isso? Isso. Só que de pequenininho, ele não tem esses nomes. Então, mas ele tem o que sente no corpinho. Junto com isso, eu vou instigando a criança a curiosidade para ele pensar. Então, vai no sapatinho. Mas eu não sei. Mas como é que você acha que é?
É lógico que você não vai fazer isso na hora que você tá saindo de casa. Você tem que pegar a criança num outro momento, porque ela tem que entender. Tem um cordão aqui, um cordão ali, assim, assado, como é que é? Ela tem que ir ligando alguns pontos, né? E tudo isso é no concreto. Aí a criança, ela vai crescendo, né? E aí ela vai desenvolvendo a curiosidade, mas como é que funciona isso? Mas como é que funciona aquilo? Você vai criar um ser pensante. As emoções, eu preciso pensar a respeito delas, né? Então, assim, eu tô bravo. Todo mundo sabe que tá bravo. Aí você fala assim, mas tá bravo de quê? Qual que é a primeira coisa que alguém responde pra você? Que eu tô bravo. Do quê? Não sei. Entendi. E é um não sei bem real. Mas por que ele não sabe? Porque ele não Pensou. pensou sobre isso. Entendi. Então, a educação emocional é você pensar também sobre os seus sentimentos. É você ter essa compreensão. Sim. E isso deve ser feito, né? Deve ser estimulado desde lá a criancinha quando ela começa a pedir a água, conforme você citou. Sim. E aí, assim, a criança emburra. Ela emburra. Faz parte, né? E aí, o que você faz? Tá, você tá emburrado. Eu vi que você tá emburrado. Tá, mas se você não me falar o que é, eu não vou saber. E não os pais falam assim, você tá emburrado, né? Tá doendo o pé, tá doendo a cabeça, é porque o outro não te deu chiclete. Não dê respostas pro emburramento. Ou ele fala do que ele tá emburrado, ou eu não sei, Entendi. né? Então você vai estimulando. Então tudo isso vai fazendo você criar um ser pensante. E quando você pensa, você entra na dúvida. Mas por que você está falando isso para mim? Por que você está agindo assim comigo? Por que aquilo é daquele jeito? Geralmente as pessoas não gostam. Isso é fato. Por quê? Porque eu te dou trabalho. Pensar dá trabalho, né? Pensar dá trabalho. Não pensar dá trabalho dobrado. Só que pensar dá trabalho. Mas para uma pessoa mal intencionada com você, você não é um bom partido. Porque ninguém mal intencionado gosta de ter trabalho. Ladrão não gosta de ter trabalho. Se você coloca a sua bolsa para frente, você já não é uma boa candidata para roubo, Sim. né? Uma pessoa atenta aos seus sentimentos não é uma boa candidata para um cara abusivo, Perfeito. né? E aí a gente chega na sua segunda pergunta. Por que uma educação emocional é importante para as mulheres? É duplamente importante. Por quê? Quando você... Aí vamos pegar o específico nosso, que é em relação às mulheres, né? Por causa do mês delas, né? Por Então, causa. mas a educação emocional é importante para todo mundo, né? É para o ser humano, né? Independente de gênero, né? Sim, porque quando você educa seu filho, você está educando um ser humano, meninos e meninas. Então, essa primeira parte que eu falei serve para os dois. Mas as meninas, quando você ensina essa menina a usar a inteligência dela emocional, ela tem uma luzinha vermelha ali na cabecinha dela. Oi, 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 né? Aí, não é a minha responsabilidade afastar rapazes mal intencionados. Mesmo porque eu não tenho bola de cristal, né? Sim. Quem tiver uma, me empresta aí que eu tô precisando. Então, assim, não tenho. Mas até ali, ó. Não. Aí o rapaz chega, né? Todo ali, né? O boyfriend, todo ali amado. Ai, que delícia, né? Vamos lá. O primeiro, ela estranha. Então, eu vou ensinar essa menina, essa moça agora, os estranhamentos. Não referente ao que ela sente, mas ao que o outro diz, ao que o outro faz. E aí ela fala assim, não gostei. Não gostei, achei estranho. O que eu faço? Eu dou um passo para trás. Então, a mulher, quando ela tem a inteligência emocional dela melhor desenvolvida, lembra que nada é 100%, mas melhor desenvolvida, ela tem esse sinal de alerta ali, ó, presente. Então, o cara mal intencionado, ele vai, porque isso não é minha responsabilidade. Mas quando ele surge, ela fala,
É que não é sobre o outro, né? É sobre o que você faz com que o outro tá te demonstrando, né? Sim, sim, porque eu não controlo as pessoas, mas eu posso fazer o que com o que eu vejo, Exato. né? Então, assim, as armadilhas estão aí, mas eu vou até elas ou eu me afasto delas, né? E a gente precisa entender que as relações abusivas, elas estão muito ligadas ao quê? O abusador, ele vai colocar dúvidas na cabeça dessa mulher, né? E essa mulher vai duvidar. Na dúvida, há um racha, né? Que a gente fala, racha é essa segurança. E ele entra. Então, ou seja, a educação emocional ela pode ajudar a lidar com os desafios diários, né? Mas e como isso pode melhorar a nossa qualidade de vida? Como que a gente consegue trazer essa reflexão? Como que vai ajudar, né? Então, assim, vamos pensar, então, um pouco como é hoje, né? Então, assim, nós mulheres somos educadas num oceano da insegurança e do medo, né? Então, nós somos educadas para ser inseguras. Então, nós somos educadas para que alguém tome conta de mim e me proteja. Começa por aí, né? Então, desde pequenininha, a nossa educação é o oposto do que eu falei. A nossa educação é assim: o irmão vai cuidar da irmãzinha, né? A gente, as pessoas nos veem e é colocado pra gente que a gente é assim: olha, você é mulher, tá? Então, assim, cuidado, né? E eu estou falando isso, não é uma crítica, é um fato, é uma constatação, né? Todo mundo que tem uma menina se preocupa com isso. Se preocupa com os meninos? Sim, só que com os meninos é assim, olha. Ah, ele é menino, senta a mão no menino. Menino, moleque te encheu o saco? Senta a mão nele. Ah, você é moleque, você é fortinho. Você é fortinho. Você é menina, procura a tia e fala pra ela que o menino está te provocando, que o menino te bateu. O menino vem falar pro pai, o pai fala assim: senta a mão no moleque porque ele é folgado. Então, o menino é estimulado desde pequeno a entender que ele vence pela força bruta. E a mulher precisa fugir da força bruta. Eu não estou dizendo que existe sim, de fato, né, que o corpo do homem é mais musculoso, ele tem sim É mais forte, é né? mais Não tem como forte, não, querer. não tem isso, né? É fisiológico. Mas a menina, ela não é estimulada chegar, por exemplo, no menino e falar assim: ó, quem você pensa que é para falar assim comigo? A se posicionar, né? A se posicionar, né? E aí é aquilo. Então, assim, quando você não ensina, né, a menina a se posicionar desde a infância, que tipo de mulher que essa menina irá se transformar? E aí é quando entra, né, a questão que você falou de abusos. Por quê? Porque ela se torna uma presa fácil, né? Porque ela não vai Sim. ter questionamento, ela não vai se posicionar. E aí, ela tá na balada, né? Então, assim, se ela aprendeu que ela tem que recorrer sempre a alguém para ajudá-la, ela tá lá na balada. Quem que vai ajudá-la na balada? Verdade. Na rua, né? Não, não vai, né? Isso fica complicado, Verdade. né? Agora, quando eu tenho uma mulher, né, que ela tem essa educação emocional, ela vai procurar sair das armadilhas, né? Então, assim, quando ela vê um pedido estranho, né? Do tipo assim, vai, sei lá, fui no churrasco do amigo, dos amigos lá. E o cara fica, não, mas você tem que sair. Não, essa hora. Não, porque eu já cheguei em casa, você tem que voltar. Ué, mas por quê? Se ontem ele saiu, eu não fiquei falando para ele voltar, porque cada um tá ali curtindo tudo, fica até a hora que deseja. Então, assim, uma parte dessa relação pode ficar no seu desejo até quando quiser,
E o meu desejo não pode. O meu desejo tem que sempre estar atrelado a ele. A ele o quê? A outra parte da relação, né? Então, você vê que a educação emocional da mulher, ela sempre está atrelada a algo ou a alguém. Então, ela está atrelada à mídia, ela está atrelada ao corpo daquela que está na mídia, aquela roupa, aquele cosmético. Até a questão da beleza, né? Sim, e que é uma grande indústria. E que ninguém tem muito interesse, De quebrar isso, né? né? Não tem interesse. Então, assim, você precisa. E as mulheres, de uma forma geral, cedem a isso, né? Porque assim, se eu não tiver tal coisa, eu perco. Eu perco o quê? Verdade. E aí você me fez lembrar, uma vez eu estava lendo um livro e aí eu li um caso, né? Era uma mulher que relatava, ela estava ali na casa dos 40 e poucos anos, casada, com uma pessoa aí mais de 20 anos, e aí esse cara ia trabalhar numa outra empresa, e nessa empresa ia ter muita gente mais nova do que ela. E como ela até relatava no livro, pessoas que estavam exalando, como que fala a palavra? Exalando colágeno. Eu achei até engraçada essa forma, né, com que ela abordou lá no livro. Não, é porque as meninas exalavam colágeno e eu iria perder o meu marido para aquelas meninas que exalavam colágeno, né? E aí o ponto é justamente esse, né? E às vezes é até alguns questionamentos que a gente coloca no grupo de mulheres, né? Aí na casa de uma idade mais avançada, quando você fala, né, que o ponto é, se eu estou perdendo alguém, né, vamos dizer assim, como ela relatava naquele livro, para uma pessoa que olha a questão do colágeno, né, como mais importante, não é sobre perder o cara ou perder aquele relacionamento, é você parar para entender se o que você quer para sua vida é uma pessoa que olha isso e que coloca um peso sobre isso. Né? Então, assim, é a gente trazer essa parte, né? Acho que a educação emocional, ela traz justamente essa reflexão. Ela traz essa reflexão para dentro de si e não sobre o externo, sobre o que você vai fazer. Né? Então, assim, tá, o cara ele está interessado em uma mulher que é mais nova porque exala colágeno. E aí? Você vai querer um cara que olha isso como prioridade? Né? Então, só que para você pensar nisso, você tem que ser um ser existente. Você tem que ser um ser inteiro. Só que as mulheres não são educadas para ser um ser inteiro. Elas são educadas para fazerem parte de algo, né? Então, assim, esse caso que você leu no livro, né? Então, assim, ela precisa o colágeno para que esse marido fique com ela. Ela, o que é ela, a essência dela, é como se ela entendesse que esse homem nunca viu. Verdade. Porque a essência dela é o eu, é o eu inteiro, né? Isso ele nunca viu. Então, o que ele viu dela? Então, assim, para eu entender que eu também tenho o direito à escolha, porque ela tá se colocando assim, é ele que escolhe. Eu sou a escolhida. E desde o início a mulher ela vem nessa posição, né? Sim, antigamente a mulher casava através do dote, né? Essa tá com medo do colágeno, né? Então, você vê que é uma grande indústria mesmo, né? Então, assim, é a idade, é porque tá na menopausa, é porque não tem 20 anos, é porque não tem o cabelo comprido, é porque não tem a perna assim. Então, assim, e todas as responsabilidades acabam caindo em cima dessa mulher, literalmente. Então, assim, quando você se prepara melhor emocionalmente, você começa a olhar e falar assim: nossa, mas vem cá, esse padrão que estão me colocando é inalcançável. E assim, até onde para ela é o que ela quer e realmente quer diante daquela situação, né? Mas não dá para pensar. Porque se eu olho o tempo inteiro para fora, eu não tenho tempo. Lembra De lá a olhar para primeira dentro, né? pergunta, né? Como que eu educo meu filho? Eu educo meu filho sem tempo. Para eu olhar para dentro e eu entender que eu existo, eu preciso de tempo.
Hoje, o que as pessoas mais reclamam? Falta de tempo, né? Falta de tempo. Só que é aquilo, né? Aí coloca ali no piloto automático, vai vivendo a vida sem parar para pensar. E aí, será que uma vida não pensada vale a pena ser vivida? Né? Acho que aí esse é o ponto. Aonde você quer chegar? O que você quer? E aí a educação emocional é tão importante, né? Para que você possa realmente entender qual é o seu objetivo. Porque senão a gente fica lá que nem a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Agora, será que isso é uma escolha inteligente? Né? O que você quer da sua vida? Onde você quer chegar? É Né? que é Acho um que esse é o grande grande círculo ponto, né? vicioso, né? Porque assim, E assim, o que você entende que é o grande obstáculo da mulher, né, nessa questão da educação emocional? Qual é a principal dificuldade dela em relação a isso? olha, é que são muitos conceitos já pré-estabelecidos, né? Que as pessoas colocam como se fossem grandes adjetivos, né? E que servem como grandes cortinas de fumaça, né? Uma delas que a gente escuta assim, que é uma beleza, né? Então, assim, nossa, ela é pau para toda obra. Mulher dá conta de tudo, né? E muitas mulheres ficam envaidecidas, né? O dar conta de tudo. Ela trabalha, ela arruma a casa, ela cuida dos filhos, né? É tudo impecável e ela se cobra disso, né? E assim, e todo mundo acha lindo falar disso. Então, um dos grandes obstáculos são os padrões que a própria sociedade impõe diante daquela mulher. Sim, sim. E aí é uma grande corrida, né? Onde todo mundo quer se estabelecer e ficar daquele jeito, né? Então, quem não tá naquele quadradinho, tá errado, né? E acaba e é tão forte essa pressão do erro, né? Que, de novo, eu não tenho tempo para pensar, né? Então, assim, tá, todo mundo tá trabalhando fora, tal, não sei o que, tá. Ah, mas aí começaram. Mas não cuida do filho. Ah, mas olha só, olha lá a criança como tá, né? Ah, tá despenteada, tá desarrumada, tá não sei o quê, tá. Ah, tá bom. Aí querem que a lancheira esteja perfeita, o filho esteja perfeito, a casa perfeita, tudo perfeito. Aí não tá. Aí cobraram. Aí começou o quê? A natalidade caindo, natalidade despencando. E ninguém sabe por quê. Não sei por quê, né, que tá despencando, não sei. Aí, agora começou uma nova vibe, né? Que as pessoas assim, porque quem tem filho é mulher, não quer ter filhos. Bem, de novo, quem é a vilã da história? A mulher. A mulher, egoísta, né? A mulher é egoísta, né? A mulher é egoísta. Aí eu fico pensando, eu não sei se eu que tô muito fora da casinha, né? Mas eu não escuto a palavra os homens. Parece que eu vivo assim num mundo querendo a Mulher Maravilha, né? Numa ilha que só existe mulher. Porque não existe os homens, né? Não estou generalizando, Sim. né? A gente está conversando porque é o mês da mulher, a gente está falando das mulheres. Mas assim, essas pessoas que falam isso, né? E os homens? Não existe os homens, né? Então assim, já pararam para perguntar por que as mulheres estão relutantes em ter filhos? Em querer se casar? Por quê? Por que Por que será? a gente vê tanto essa questão do divórcio, da mulher não querendo. Não tem nem divórcio mais. Ninguém casa, né? Não sei, né? Não tem. Porque assim, qual que é a lógica? Aí que tá. Hoje a gente tá numa geração que as meninas, elas estão parando para pensar. E qual é a lógica eu estar num relacionamento onde eu vou ter mais trabalho sem dividir? Verdade. Elas estão tendo tempo para pensar sobre isso. Porque elas estão estudando mais, está retardando mais elas namorarem, elas se fixarem com o namorado, né? Num relacionamento, né? Num relacionamento.
Então, assim, tá dando tempo para elas perceberem que lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, cuidar do cachorro, do marido, do filho. Se dividir, beleza, a gente continua como tá dentro da nossa casa, com o papai, com a mamãe e tal. Mas se não for para dividir, qual é a lógica? Verdade. Né? Porque assim, a vida é divisão, não é? Não é companheirismo, compartilhar coisas boas e não tão boas. Então, ou seja, você acredita que hoje as mulheres não estão aceitando aquele mesmo padrão de antes? Elas. Não. E aí isso faz com que se tenha menos relacionamentos que perduram por tanto tempo, ou a próprio casamento. Eu vejo que não é nem perdurar por tanto tempo, é não entrar, né? Mas, por outro lado, aumenta o feminicídio. Não é Complicado. interessante? E de rapazes jovens também. A gente não tá falando só de homens mais velhos. Rapazes jovens, né? A gente brinca, né? A gente fala assim que hoje na sociedade falta adultos, né? Então, assim, também tem essa outra parte, porque se a gente não tá desde pequeno educando, né? Educando pessoas para se tornarem adultas, para pensarem, para entender que a vida é sim dividir, somar, compartilhar. Boa. Entendo nesse ponto aí sobre a questão da educação, né? O que que você pode trazer para os pais referente à educação dessa menina, dessa adolescente, né? Para que elas tenham uma melhor consciência emocional. Que tipo de dicas que você poderia trazer nessa parte da criação? Então, para as meninas maiores, né, eu vejo que ajudá-las a entender que o consumismo, né, ele não é uma boa estratégia, né? Se cuidar é uma coisa, consumir desenfreadamente é outra, porque vai cair nesses padrões que a gente está falando. Uhum. Se eu não tiver aquilo, eu não vou ser feliz, né? Então, assim, é procurar no externo aquilo que eu não vejo por dentro, né? Então, isso é muito ruim. Então, se você está tendo esse tipo de questão na sua casa, é hora de você sentar e começar a refazer esse caminho, né? Você precisa incentivar a sua menina a aprender a se cuidar emocionalmente, né? Então, assim, hoje a gente ouve muito assim, né? Mas a minha amiga falou que eu sou feia. Mas quem é ela? Ninguém pode saber melhor de você do que você Você mesmo. mesma, né? Aprenda a ver você bonita, né? Como assim? A diversidade, tudo é bonito, né? Então, assim, se olha. Por que o seu braço é feio? Né? Outro dia, né? Né, a gente anda, né, na rua e eu escuto muito bem. Então, assim, eu escuto coisas assim, né? E ouvi duas meninas falando que o lóbulo da orelha era gordo. O lóbulo da orelha é gordo. E eu fiquei pensando como que elas iriam emagrecer o lóbulo da orelha, Pois é, né? Essa eu né? nunca tinha ouvido. Então, assim, e assim, é doído para elas, né? Então, assim, olha a exigência, né? Então, assim, é entender, assim, a característica familiar, genética, sabe? É sentar com a sua menina e falar assim, nossa, a gente veio da onde? Sei lá de onde que você veio. Mas, sabe, é pegar as fotos e falar assim, olha, a nossa origem de onde que vem, e exaltar toda essa origem, independente de onde você veio, né? É você também achar bonito as coisas que vêm, né, da sua terra, da sua origem, características do seu corpo, porque você isso faz você se pertencer, né? Então, assim, se tem um busto grande, se tem um busto pequeno, né? Se a coxa é assim, se a coxa é assado, fala, olha, mas é a avó, a tia. Nossa, então é você se ver nessas outras mulheres, né? Uhum. Para você se sentir pertencente a esse grupo
familiar feminino, né? Então, assim, as mulheres precisam se unir, porque a gente nunca foi incentivada a se unir em nós. A gente foi sempre incentivada a se separar. É sempre uma disputa, né? Sim, Até porque, assim, como a mulher acaba sendo. Até nos relacionamentos, essa questão da disputa, ela vem muito forte, né? Então, num relacionamento entre ali o casal, a mulher que tá ali na disputa com uma outra mulher, não é o cara que está ali na relação, né? sim, faz muito pouco tempo que a gente conseguiu começar a inverter isso, né? Que se as duas meninas que tá, entre aspas, né, disputando o cara, não, é o cara que é galinha. Porque ele já tá no relacionamento com uma e a outra apareceu. Não, não é a outra apareceu, ele que foi procurar a outra, né? Então é as duas que precisam se unir para ele ficar sozinho, né? Então então você percebe que isso tudo está estabelecido? Os padrões, eles são colocados, né? E aí a educação emocional é justamente trazer esses questionamentos do padrão que foi colocado diante de toda uma sociedade, né? Sim. E até desde, acho que da infância, né? Acho que quando você fala, né, sobre quando a gente está trazendo esse ponto da educação das crianças, a gente trazer também desde lá do bebê, né? Ou quando a criança ela já está lá com uns 4, 5, 6, 10 aninhos e você começa a dar presente, né? Normalmente, o que vem de presente para uma menina? Né? O que está estimulando, acho que essa menina, em que ser humano, quando você dá aquele presente? E para o homem, para o menino, né? Quando você dá aquele presente, qual está sendo o estímulo por trás daquele presente? Sim. Acho que isso também seria um ponto a ser refletido, né? E que ajuda na questão da educação emocional, né? Sim, porque assim, tudo isso é sutil. Se você for hoje numa loja de presentes de criança, de brinquedos, que a gente chama, né? É setorizado. É meninos e meninas, e vai dizer que não. Verdade. Né? Ah, você vai e escolhe o que quer. Ué, se você vai e escolhe o que quer, então por que não fazer assim um negócio redondo e gira tudo? É carrinho, é tudo carrinho. Não, não é assim. É coisas de menino e coisas de menina, né? Então, assim, se você vê, os brinquedos dos meninos são construtivos e mandam eles para fora de casa. Verdade. Os brinquedos das meninas já vêm prontos e mandam para dentro de casa. Você vê, né? Então, ou seja, desde lá de trás, o quanto isso está intrínseco e a gente nem presta atenção, né? E olha que melhorou, porque na minha época era tábua de passar roupa, era o ferro de passar roupa, era vassourinha, rodo e a gente se matava para ter um. Hoje a gente mata para jogar fora. Pois é. Mas a gente se matava para ter um, né? Porque a gente queria imitar a mamãe, porque era muito bonitinho. Então, assim, era uma coisa muito mais pesada. Mas ainda tem, né? Ainda tem essa coisa muito delicadinha, né? No sentido assim, sempre colocando a mulher nessa coisa da presa, da fragilidade. De novo, fisiologicamente, é claro que a mulher, né, tem a sua fragilidade. Só que isso é só isso. Isso não dá o direito, seja para uma outra mulher mais forte do que eu, ou um homem, te sentar a mão, te falar algo, né? Porque isso é falta de respeito. Então, se você tem uma educação desde pequena, onde a falta de respeito ela é estabelecida, como você quer que uma menina, né, que comece a namorar lá na frente com seus, sei lá, 14, 15, 16 anos, estranhe a falta de respeito do namorado. Perfeito. E até te perguntar isso, né? Como que a educação emocional, ela auxilia nessa violência contra a mulher, né? Então, aí a gente vai voltar lá atrás de novo. Quando a mulher é melhor preparada emocionalmente, ela estranha mais rápido, então ela sai mais rápido
dos relacionamentos abusivos. Muito bom, verdade. Então, no primeiro A mais alto, ela já partiu. Ela não vai esperar que o A se torne um AB, que se torne um empurrão e que se torne um tapão e depois que o cara vai e mate ela. Ela vai sair mais rápido. Por quê? Porque ela consegue ter a percepção disso de uma forma mais rápida. Sim, porque eu preciso que tenha a estranheza. Para ter estranheza, eu preciso que eu tenha tido uma educação respeitosa. Eu preciso me respeitar. Porque entenda, quando desde pequeno eu entro no desrespeito, né? A gente escuta muito assim, né? Por exemplo, adolescente é aborrecente. Eu particularmente não vejo isso. Eu vejo que adolescente tem as crises dele de adolescência dele, e isso é legítimo. Mas adolescente não é problemático com os pais. Ele vai ser problemático com os pais se esse pai, essa mãe, foi problemático com ele na infância. Então, você vê pais xingando. E eu falo xingo, é assim, ó. Ai, mas você é bobo, hein? Você é burro, hein? Ai, mas você não sabe fazer isso? Ai, meu Deus. Falando assim com o seu filho. Aí, quando chega lá com 14 anos, 15 anos, o fofinho vira os olhinhos pra você e fala: pô, mãe, você não sabe mexer no celular? Uf, mas é burra, hein? Ai, olha como ele fala comigo. Mas como você falou com ele enquanto ele era criança, né? Qual foi o exemplo, né, que foi dado? E era normal. Por que agora você tá estranhando? Não sei, por que você tá estranhando? Agora ele é rude? Ah, como mudou, ficou sensível, né? Então é a mesma coisa. A mulher, ela é desrespeitada de vários modos, né? Quando tem o menino e a menina dentro de casa, né? E assim, se a gente fazer uma enquete assim básica, já deve ter visto isso, né? Tem o irmão e a irmã. O menino vai brincar e a menina vai lá lavar a louça. Aí a menina chia, fica quieta, ele é menino, você é menina, tem que aprender. Agora melhorou muito, né? Mas ainda tem muito disso, né? Que tem regras diferentes. O menino pode trazer a namorada dentro de casa, quando fica, né? Pra dormir. A menina não pode, né? O menino é incentivado a transar, a menina não. E assim, né? Vai. Então, ela é desrespeitada pelo irmão, pelo pai, lá. O namorado é só mais um. Por que ela vai estranhar? Homem é tudo assim mesmo. Não é a fala de muitas mulheres? Verdade. Homem é tudo puto, né? Que o pessoal fala. Mas e quem era esse? O pai, o irmão, o primo, o vizinho? Eles podiam. E o namorado também. O marido também. Qual que é o problema? Né? E aí é justamente isso, essa inteligência emocional, ela começa a se questionar, a trazer esse padrão para dentro de si, né? Sim. Agora. E não generalizar e colocar todo mundo num único rótulo. Acho que esse também é o ponto. Não. E como que você vê, né, sobre o papel da sociedade, das autoridades, né? Por exemplo, esse caso aí do delegado Olim, que teve aí a questão do caso Mércia Nakashima. Qual a importância, né, desse tema e das lideranças estarem comprometidas com essa causa? Como que você vê isso? Então, quando aparece o caso, né, da Mércia, que o delegado Olim pega, faz toda a investigação, né, e vem para a mídia, o que acaba acontecendo, né? Vem para a mídia, ele coloca passo a passo toda a investigação, né? Então, como foi encontrado, né? As negativas do autor do crime, né? Então você começa a ver o que? A manipulação do autor do crime. Você começa a ver o comportamento do cara. Então, quando isso vai para a mídia, a gente começa a entender mais sobre essas situações e com isso consegue trazer um comparativo, né, para sua vida ou para alguma coisa que está acontecendo ao seu redor. Sim, porque aí você consegue fazer um perfil, né? Então, assim, aconteceu lá o caso da Mércia, tinha o cara lá, e aí você vê todo o desenrolar, desde que
A mentira, as omissões, as manipulações, que vai sendo passada para a mídia e passa para a gente ver. E aí você faz um perfil. Nossa, olha o que ele fez, olha como ele falava. Olha, né? E assim, aí a população comum, que não está habituada a lidar com pessoas assim, faz aquele perfil, né? Aí vem o próprio delegado, outras pessoas envolvidas e vai descrevendo, né, todo o comportamento dele. E aí as pessoas assim, nossa, que horror, né? Aquela coisa toda. E é horroroso mesmo, né? E ele é um de tantos. E aí você olha assim e fala assim, nossa, mas o fulaninho aqui do meu lado faz muito parecido, ou faz igual, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, a minha vizinha, a minha prima, minha mãe. E aí, dissemina, né, essa informação. Então, é importante porque levanta outros casos, né? E até evita, né? Podendo até evitar, porque quando você começa a observar aquele comportamento, é que nem você falou, a pessoa tem a possibilidade de recuar, mas quando ela não está observando. Não, porque eles são muito ardilosos, né? Entenda que eles começam sempre como bons rapazes, muito solícitos, muito carinhosos, né? Então eles tiram essa mulher, né? Perto dos amigos, depois eles tiram perto da família, eles passam toda essa característica de bons moços, então quando as pessoas lembram deles, lembram só como eles eram fofinhos, né? Porque a hora que eles tiram essa moça, essa mulher de perto de todo mundo, aí eles mostram a figura horrorosa que eles são. E essa mulher passa a ser totalmente desacreditada. Como ela já foi educada no medo e na insegurança, ela não vai atrás da sua proteção e nem da ajuda. E aí ele faz o que ele faz, do jeito que ele quer. Né? Então, a importância de trazer esses casos na mídia e mostrar é esse, né? Porque eles são desmascarados. Então, outras mulheres têm a oportunidade de entrar em contato com isso, mesmo que seja a terceiros e à distância, né? Perfeito, muito bom, muito bom. E quanto assim as estratégias práticas, né, que a gente pode promover para a educação emocional entre as mulheres? Né, o que a gente poderia trazer aí de alguns beabás, vamos dizer assim, que a gente pode falar sobre esse tema? Olha, é um tema complexo, né? Muito, muito. Você vê o quanto a gente destrinchou. A gente falou desde a parte da educação dos filhos, até a questão do feminicídio, o quanto é importante a educação emocional, né, a inteligência emocional para a nossa vida. Sim. E olha que cada uma de pergunta dava ainda um podcast inteiro, né, se deixasse. Porque são muitos detalhes dentro, né? A gente falou muito pouco mesmo. Mas assim, olha, para as mulheres que já estão aí, que somos todas nós, então o que eu posso falar é assim, olha, a gente sempre tem que lembrar que a primeira boca que fala de nós é a nossa, e o primeiro ouvidinho que escuta é o nosso. Muito é bom. O meu. Então, aprenda a falar bem de si. Não fale mal de si. Não fale que você é burra. Não fale que você é feia. Não fale que você não sabe, né? Então, assim, se tem algo em você que você não gosta, primeiro, pare e respire e entenda. Existe. A maior parte do que você escuta são coisas inalcançáveis, né? Então, primeiro reflita, é alcançável isso que você está pensando? Ou que você está vendo, ou que alguém está dizendo para você? Se no fim de tudo você ainda entender que sim, é alcançável, procure se ajudar, né? Então, assim, se você quer mudar alguma coisa em você, faça, mas faça por você, né? Se não sabe alguma coisa, procure aprender. Aprenda que você é uma eterna aprendiz no mundo, né? Só sei que nada sei, né? Isso mesmo, só sei que nada sei. E é ótimo isso, porque isso é a inteligência. Ser inteligente
É saber que você sabe muitas coisas, mas eu nunca sei tudo. E tudo bem, Então, né? A segunda coisa é: tudo bem se hoje eu não estou bem, tudo bem se hoje a casa não está arrumada, se não foi tudo bem no trabalho, se hoje eu estou de bode, se hoje eu estou muito feliz. Tudo bem ter um dia de vida normal, com altos e baixos. Ninguém tem a vida perfeita do Instagram. então trazer isso para sua consciência, né? Trazer isso para sua consciência de verdade. Não é uma papagaiada. É todo dia acordar e falar para si, né? Tá tudo certo comigo. Não tem nada de errado ser como eu sou. Se tiver alguma coisa que te incomoda, tudo bem. É se aceitar, né? Acho que você se aceitar. Lógico que a gente está aqui para crescer, para melhorar, para desenvolver, mas ser grato pelaquilo que a gente é, né? Sim. A outra coisa é: não normalize desrespeito. Uau, muito bom. Não é normal ser xingada, empurrada, alguém bater em você. Isso não é normal, né? Não é aceitável em condição nenhuma. Porque tá bravo, porque tá bêbado, porque tá drogado, porque tá desempregado. Entenda que uma pessoa que faz isso é uma pessoa que ela não sabe se conter, Exato. né? Eu penso que quando, no caso específico do que a gente está falando, de homens que agridem mulheres, eles estão dizendo: eu não sei me conter. Exato. Eu E uma vez eu estava lendo uma reportagem que a maioria desses casos, né, em que vem depois, infelizmente, a questão do homicídio ali, que o homem ele promete que nunca mais vai fazer, né? Então foi feita ali uma entrevista com mulheres que estavam já tinham apanhado, já estavam passando aí em situações de extremas vulnerabilidades dentro de casa. E o comportamento que o cara tinha era sempre dizendo que isso não iria se repetir, que foi a última vez, que foi a última vez. E a mulher, ela acabava sempre aceitando aquela situação, né? Então, acho que esse ponto é algo que a gente precisa trazer, que assim, isso não é normal, não, né? Ser desrespeitada não é normal. não. Então, assim, você trazer isso para sua consciência e não entender que você pode mudar ao outro. Né? Acho que esse é o principal ponto. Você não muda ninguém. A pessoa ela só muda se ela quiser e se ela bem entender que isso é importante para a vida dela. Sim. Agora, você muda o seu comportamento diante daquela situação. Então, assim, não é sobre o que você vai fazer com ele, é o que você vai fazer com você diante dessa situação que a pessoa está te apresentando, né? Mas lembre-se, né, que a mulher, ela é culpada de tudo. Né? Infelizmente, é desse jeito que muitas vezes ela acaba sendo colocada, né? Que ele só está fazendo aquilo por culpa dela e não funciona dela. desse jeito, né? A verdade então, é se essa. É culpa dela, cabe a ela resolver. Por isso que a maior parte das mulheres tem essa fala: eu vou mudar ele. Porque se a culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu faço, não é assim? Sim. Daqui a responsabilidade minha, eu resolvo. E essa ideia vem muito cristalizada em nós, mulheres, de uma forma geral, porque isso é conveniente, né? Porque eu jogo a responsabilidade para você e eu não faço. Então, eu tiro de você o poder da escolha. Verdade. Entende? Eu tiro de você a escolha. Né? Tem muita coisa para pensar esse bate-papo aqui hoje nosso, hein? Se deixar, a gente fica aqui horas e horas, hein, Elaine? Que delícia aí. Nossa, muito bom. E antes da gente, a gente tá aí há quase uma hora nesse bate-papo, né? Mas antes da gente encerrar esse bate-papo, eu
queria entender se você quer trazer mais algum outro ponto, podemos dar continuidade, mas se você pudesse tomar um café, né, com uma das mulheres do nosso Brasil, do nosso mundo, qual seria a frase que você encerraria esse momento? O que você diria para essa mulher? Tá bom. Eu vou ler, porque ela é um pouquinho comprida, você vai me dar Perfeito. licença. Eu tô lendo um livro que chama Ikigai, né? É um Muito livro bom. muito bom, Por que né? você faz o que faz, né? Qual é o seu propósito? E essa frase, ele é de um prisioneiro de Auschwitz, né? E o nome dele é Viktor Frankl. E ele fala assim: tudo pode ser arrancado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha de como irá enfrentar as circunstâncias, a escolha de seu próprio caminho. Então, o que eu tenho a falar? Que um abusador, ele tira de você a escolha que você vai fazer do seu caminho. E não permita jamais que alguém tire isso de você. É a coisa mais importante que a gente tem na vida. O direito de escolher como eu vou viver a minha vida. Espero que você faça ótimas escolhas para a sua vida e tire todas as outras que não faz nenhum significado para vocês. Então, antes de nos despedirmos, eu quero agradecer novamente, né, a nossa convidada. Elaine, obrigada pelo seu momento, obrigada aí por compartilhar tanto conhecimento e experiência aqui conosco. E que a gente nunca se esqueça, né, que cuidar da nossa saúde emocional é um passo importante para enfrentar os desafios da vida. E que a gente continue a nos educar e a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Certo? Então, fiquem bem e até o próximo episódio. Grande beijo e até mais!